Ele é fabricado no Brasil? Ele é um white label que a Positivo só colocou o nome ou não? A VRAM dessa linha de processador, ela tem 512 MB dedicado. Muito legal mesmo. Para o usuário ficar mais cômodo com a situação, eles ainda vão fazer isso. Pessoal, hoje a gente vai resolver, e na verdade até resolveram, o problema do Positivo Vision R15. Eu até me coloco aqui na reta também, falando para vocês que eu me equivoquei em uma informação. Na verdade, mais ou menos, vocês vão entender mais pra frente. Eu queria agradecer muito, esse vídeo não é patrocinado, tá? Não estou recebendo R$1 pra isso. Eu queria muito agradecer a Positivo. Eu queria agradecer muito vocês aí que sempre comentam nos meus vídeos comentários construtivos. Tem muita gente aí que comenta, às vezes, textos gigantescos me explicando coisas que às vezes eu não falei no vídeo, ou às vezes eu me equivoquei. Eu quero dizer que eu sempre leio o comentário de vocês, eu agradeço demais. Também quero agradecer o Eric, que também faz vídeo aqui pro YouTube, também comentou no meu vídeo. E eu falei assim, poxa, então vamos resolver essa situação. Temos aqui o Positivo Vision R15, o notebook do momento, um bom custo-benefício realmente, equipado com Ryzen 5 5500U, e é um notebook bem legal, mas que quando a gente vai testar em alguns jogos, eu já falei pra vocês isso várias vezes, processador com final U é processador que tem menos performance. Mas aí no vídeo eu também falei pra vocês que um dos problemas é que ele tinha pouca VRAM. E aí surgiu muitas dúvidas falando, não, ele não tem, ele utiliza dinamicamente, é isso, é aquilo, então... Hoje nós vamos esclarecer todas as dúvidas desse notebook, inclusive a Positivo já está resolvendo uma das questões disso daqui, que vai trazer como atualização, e isso eu achei um absurdo. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe, e sim, hoje nós vamos conversar com o engenheiro da Positivo que ajudou a fazer esse notebook. Eu tirei algumas dúvidas com ele de todas ali que surgiram nos vídeos, inclusive da VRAM, mas de outras também. E esse vídeo realmente não é patrocinado. Eu entrei em contato com a Positivo falou comigo e eu falei assim, eu já tenho muitas dúvidas, será que dá? Sim, dá pra conversar com o engenheiro, vamos marcar. Os caras marcaram pro outro dia, então assim, obrigado Positivo. Eu acho que toda marca deveria fazer isso. E olha só que legal, vocês vão ver, que eu conversei já com ele, vocês vão ver aí a conversa. Meu, primeiro, eles não só se disponibilizaram pra conversar comigo, pra esclarecer dúvidas pra vocês, como eles inclusive veem todos os vídeos que são feitos aqui, veem os comentários de vocês, e resolveram coisas desse notebook aqui que eles vão soltar a atualização. Isso eu achei sensacional. Bom, então vamos ver lá então minha conversa com o engenheiro que ajudou a fazer esse notebook. Fala, Lipe. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Do meu lado, eu trabalho na Positivo Tecnologia e engenheiro de produtos, um especialista de notebooks, tirando o mercado varejista. Bom, a primeira coisa, na verdade, que eu queria perguntar, a Positivo ela já passou por várias fases, né? E eu acho que agora ela tá numa fase bem diferente. Eu vejo isso até nos produtos que vocês estão lançando. E o pessoal, às vezes, não... tem aquela síndrome de vira-lata, né? De achar que porque é brasileiro não é tão bom quanto um estrangeiro, e quando na verdade a gente faz análise, isso aqui não é patrocinado nem nada, a gente faz a análise sincera e eu vi que o produto é sim muito bom, na verdade, se você comparar com os que estão chegando agora no mercado, que concorre com ele, que tem o mesmo processador, ele tá com especificações até melhores do que os concorrentes. E aí surge vários comentários dizendo assim, tá, mas isso aqui não é um produto brasileiro, é um white label, é feito na China, eles só botam o nome deles. Eu queria saber de vocês, ele é fabricado aonde? Ele é fabricado no Brasil? Ele é um white label que a Positivo só colocou o nome ou não? Ótima pergunta. A bem da real é assim, frequente esse tipo de dúvida exatamente por conta dessa síndrome de vira-lata que muito bem colocou. Mas fica muito bem claro, nós temos um time específico no Brasil, engenheiros dedicados ao desenvolvimento de notebook. Temos um escritório, laboratório na Ásia, focado no desenvolvimento de notebook. Então, muito pelo contrário, não é um produto que simplesmente entrar e imprimir a nossa marca. Existe todo um desenvolvimento, todo um caderno de teste que é rigorosamente submetido. Então, são engenheiros capacitados e focados nesse desenvolvimento. E, por fim, ele é fabricado no Brasil. Nós trazemos o peça, ele é montado, fabricado, ele é fabricado em Manaus. Então, não temos nada de produto desenvolvido pensando no mercado brasileiro, pensando em qualidade. Bom, então vocês viram, né? O brasileiro tem muito essa de síndrome de vira-lata. O que não falta nos comentários dos vídeos, não só dos meus, mas de outros colegas aqui do YouTube isso aqui é um white label, isso aqui é tal notebook, isso aqui é tal notebook, isso aqui nem é um produto brasileiro, é um produto chinês. Bom, o engenheiro
que ajudou a fazer o notebook dar positivo, tá aí dando a resposta para vocês. Aí se você ouvir essa resposta e ainda não acreditar, né, eles até depois fizeram um convite aí para um dia conhecer talvez ali a fábrica deles em Manaus. Eu achei bem legal, né? O que vocês acham também de ir lá gravar um vídeo, mostrar também a fábrica? Então realmente é um produto brasileiro e fabricado no Brasil. Então essa dúvida tá sanada. Depois eu também perguntei em relação às portas desse notebook. Ele tem umas conexões bem legais, inclusive ele tem uma USB tipo C. E eu não entendi assim por que colocam USB tipo C, mas não colocaram para carregar o notebook ou outras funções nessa USB tipo C. Perguntei também para ele. A resposta dele foi de que basicamente assim, é uma questão de mercado, né? Eles estudam para ver o que aquele público que vai comprar aquele notebook quer, e se não é tão necessário, eles acabam cortando até para poder cortar custo, né? Para o notebook também ficar mais acessível. E nesse ponto específico, foi uma ótima pergunta, porque a gente trabalha muito em pesquisas de mercado, né? E dentre as pesquisas que fizemos, o indicativo foi que uma porta com essas funcionalidades atenderia essa pesquisa. Mas vamos para o que interessa, vamos falar do processador, da VRAM, da performance nos jogos, bora! Bom, então, e agora o que mais surge de dúvida, né? E isso não é só do Positivo Vision R15, a AMD tem esses processadores mobile deles, né? E tem algumas categorias de processadores, né? Tem os finais H lá, são processadores com uma performance maior. Tem os final U, que geralmente é para priorizar a eficiência energética, então são processadores que tendem a dissipar um pouco menos de calor, gastar menos energia, etc, né? Tem um TDP também provavelmente menor também. E esse daqui nós temos um Ryzen 5 5500U, esse aqui que está na minha mão, também tem a versão com Ryzen 7 que também é com final U. E quando a gente compara, né, com os processadores com final H, e aí mais uma vez isso tem a ver com a AMD, né, não com a Positivo, a gente vê que os processadores com final H conseguem entregar mais desempenho, principalmente se a gente compara, por exemplo, com tarefas mais pesadas, como uma renderização de vídeo ou até mesmo jogar. Só que daí, quando a gente começa a fazer reviews desses computadores, principalmente com final U, surge a dúvida também, e também surgiu em relação a esse Positivo, é relacionada à VRAM, né? A VRAM tem a ver com essa performance, ela afeta, porque quando a gente vai verificar quanto de VRAM tem nele, né, na placa de vídeo integrada aqui, a gente vê que tem 512 megabytes. E realmente, eu até falei assim, poxa, realmente tem 512 megabytes, é o que mostra, mas até um outro colega aqui de trabalho do YouTube, né, o Eric, ele veio, comentou no meu vídeo e falou assim, bom, Felipe, mas se tivesse realmente 512 mega, ele nem abriria certas aplicações. Essa questão da VRAM, a gente identificou em testes laboratoriais e a gente, em bancada, identificou que sim, uma vez que a VRAM dessa linha de processadores, ela tem 512 mega dedicado para toda e qualquer análise que for fazer, inclusive de gamer, você vai verificar que está printado na tela 512, dando a falsa impressão de que existe essa limitação dentro do uso da VRAM. Ocorre, como você adiantou de forma rápida, esse gerenciamento que é feito pelo sistema operacional, utilizando-se, na medida do necessário, a memória RAM da própria máquina, de forma dinâmica, compartilhar com a VRAM. Então, veja que, independentemente que está mostrando 512 e alocar o quanto necessário for, 5 GB, 6 GB, 7 GB, isso fica comprovado quando você coloca testes lado a lado, verifica que, por exemplo, a quantidade de FPS mantém-se muito próximo. Existe um impacto técnico nesse sentido. E como você muito bem colocou, tanto é que se ficasse limitadas de 12, muitas das aplicações, ou mesmo dos jogos que a gente tem, nem sequer exibiam abrir, né? Então, o que a gente, por parte da Positivo, toma a iniciativa de fazer para que possa sanar esse tipo de dúvida, né? A gente está finalizando uma versão de BIOS que a gente vai dar para atualização e qual o usuário vai poder setar, qual é a quantidade de memória que ele quer dedicar. Então, pela BIOS ele vai poder, em questões de necessidade, baixar em 512, caso queira, ou mesmo setar 4 GB dedicado para que fique bem claro que o computador está entregando o VRAM necessário na sua plenitude. Nossa, isso é muito bom. Mas assim, isso vai ser só... Então isso só vai ser uma questão visual. Você não acha que vai afetar a performance a partir do momento que você definir? Isso aqui é importante que fique bem claro. É uma questão visual
ou de gosto. Mas, por exemplo, no caso da pessoa mesmo colocar lá o quanto ela quer, você não acha que isso pode ter um desempenho maior porque talvez o Windows não gerencie tão bem quanto você colocar lá? Por exemplo, se eu escolher colocar 4 GB de alocado lá, será que o Windows ele está sabendo fazer isso da forma correta e talvez isso também pode afetar o desempenho, né? Ou não? Você tem razão. Os testes que a gente fez, nesse caso, foram focados no game, né? Então a gente, utilizando apenas essas 2 instâncias, a gente chegou a essa conclusão. Mas você tem razão, né? Uma vez que você vai lá e sete, por exemplo, 2 GB, você não corre o risco de que o sistema não faça essa abordagem e não tenha essa atitude por si próprio. Talvez nós tenhamos um ganho de desempenho dependendo do cenário ou não, porque talvez alocando a quantidade certa de memória RAM, a gente pode ter um gerenciamento melhor do que o próprio sistema operacional pode fazer, ou talvez não. Mas então, qual que é a principal diferença, se você também puder me dizer assim, por exemplo, desse processador com final U? Por que vocês escolheram também colocar ele, ao invés de colocar um com final H? Qual que é a principal diferença? Porque ele tem a mesma quantidade de núcleo, de thread de um processador com final H. Mesmo assim, claro, o processador com final H ele entrega mais performance. Você também conseguiria me explicar essa principal diferença? O processador com final H ele tem uma finalidade específica que é de entregar um alto desempenho do começo ao fim, né? Ou seja, é para atividades de extremo, né? Nosso computador a gente desenvolveu para que ele possa atender diversos públicos, não somente hardware user. Ou seja, o canal H iria exigir uma solução térmica do produto muito mais robusta, que talvez para muitos não interessa. Né? Então, a nossa opção também, né? Perfeitamente. Então, nossa opção pensando no público em todo, deve ter algo bastante abrangente e chegando a atender também os usuários que querem ter uma experiência gamer e possam fazer esse tipo de configuração e atendê-la dessa mesma parte. Até quanto que ele é expansível em memória RAM, né? Então até quanto de memória RAM que dá para colocar nele. E aí, surgiu também, tem até um vídeo aí também dizendo que também ele tem um limite de expansão de SSD também, mas aí se você puder me falar então qual que é o limite também, tanto de memória RAM que a gente pode colocar aqui, quanto de SSD. Não, no caso da memória RAM, eu tenho nesse notebook 2 slots SSD, o DDR4, né? Que podem, cada slot desse comporta até 2 pentes de 32 GB. Pode trabalhar em blockchain com na sua capacidade máxima de 64 GB de memória RAM. E no caso do armazenamento, é importante que você tenha comentado, porque de fato, da forma como a gente expõe a informação, pode vir a causar esse tipo de dúvida, mas que fique claro, o produto, do ponto de vista de hardware e de arquitetura, ele comporta outros feitos disponíveis no mercado, seja ele de 1 tera, 2 tera, tal qual todo outro notebook de boa qualidade. Muito legal, eu queria tô até gravando aqui, eu até queria dizer que não é patrocinado, pessoal, esse vídeo, nem nada disso, mas é muito legal que as empresas, assim como a Positivo, pudessem disponibilizar esse tempo para tirar dúvidas e principalmente que viram os vídeos que todo mundo fez aqui e vocês viram, vão até, né, atualizar a BIOS, né, por mais que isso não cause talvez necessariamente a diferença na performance, mas para o comodismo do usuário, para o usuário ficar mais cômodo com a situação, eles ainda vão fazer isso, pela experiência do usuário. Muito legal mesmo. Muito obrigado, Thiago, pelo seu tempo. De verdade, muito obrigado mesmo. Foi muito legal aí bater o papo com você. E é isso aí. Valeu. Da nossa parte, uma satisfação por estar contigo. Um abraço. Bom, então realmente eu fiquei muito feliz com essa conversa. Primeiro porque, como eu falei, eu não estou sendo pago para fazer isso, nem nada do tipo. Eles realmente se disponibilizaram para falar comigo e que legal seria se todas as marcas de notebook ou de qualquer outra coisa tivessem essa disponibilidade. Eu acredito que assim, até para vocês aí que estão do outro lado, isso seria muito bom, porque as informações seriam passadas de uma forma muito mais correta. Por mais que às vezes a gente teste lado a lado, nem necessariamente a gente vai ter o resultado correto. E, por exemplo, essa informação da VRAM, especificamente desse notebook, sim, meus colegas aí, também vocês às vezes dos comentários até me falaram que pode ser de tal modo, mas assim, quando a gente pesquisa muito a fundo, você não acha isso.
Você não acha esse tipo de informação. Não acha. E aí, como que faz, né? Então, assim, muito obrigado aí, Positivo. Eu realmente tinha passado uma informação correta. Ele tem 512 MB, mas não totalmente correta. Então, também mil desculpas aí para vocês em relação a isso. Tem 512 MB, mas ele é alocado dinamicamente. Então, realmente, a VRAM altera ali. Agora, mas mesmo assim, por que esse processador, por exemplo, é um pouco inferior do que um com final H? Porque o com final H vai manter ali a performance máxima por muito mais tempo, a todo momento, vai gastar mais energia, vai dissipar mais calor, e nessa proposta do notebook não é o que eles queriam. Então também está explicado em relação a isso, e claro, a atualização da BIOS, que eu acredito até que não vai ser só uma questão visual, eu acho que vai dar sim diferença, porque o Windows, vamos ser sinceros, tem muitos defeitos. E talvez ele não gerencie bem a VRAM para todos os momentos. Eu acredito sim que a gente possa ter algumas diferenças de performance, principalmente em alguns jogos, quando a gente puder alocar isso de forma manual, vai ser muito bom mesmo. Muito obrigado para cada um de vocês que vem aqui os vídeos do canal, que comentam. Se você se interessar em comprar o Positivo Vision R15, o link para ele vai estar aqui na descrição. Eu acho que sim, é um excelente notebook nessa faixa de preço que ele está custando. Não tem melhor do que ele. Os notebooks que estão sendo lançados com esse mesmo processador sequer tem tela IPS, então realmente ele está batendo a concorrência. Se você se interessar, o link dele vai estar aqui na descrição. Muito obrigado mais uma vez, Positivo, porque, cara, olha, agora vocês se mostraram top demais, de verdade. Nossa, que da hora isso que vocês fizeram de poder conversar com todo mundo, de ir nos comentários dos vídeos responder as pessoas. Não, muito legal mesmo. Muito obrigado para todos vocês e é isso aí. Valeu e falou!